Vamos ao Senhor, amém? Peço os irmãos ficarem em pé com essa palavra do Senhor preferida, amém? Palavra do Senhor para todos, amém? Vamos orar aqui. Senhor Pai, estenda as mãos de misericórdia, de graça e compaixão sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre a tua casa, meu Pai. Encaminha, meu Deus, em toda a tua bênção, em toda a tua paz, Senhor. Hoje flui, Senhor, a tua palavra, flui o teu poder, o poder do Espírito Santo. Que a graça de Deus seja sobre nós essa noite. Venha falar conosco pelo teu Espírito Santo, usando o teu servo como instrumento de paz em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, meus irmãos. Quem ama Jesus, fala amém. Amém. Tá bom. Eu fiquei mais para trás por causa da luz. A gente chega nos 50 precisa de luz, né? Aí vai ficando tudo meio devagar. Muito bem. Vamos ler o nosso texto. Os irmãos já sabem do cor. Desde quinta-feira vocês estão estudando. Então vamos ler João capítulo 17. Apesar que nós já lemos o texto, é justamente eu leria do verso 6 até o verso 19. E foi introduzida a sua leitura. Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos ler, está até escrito aqui, ó, o nosso verso. Base desse encontro aqui. Vamos falar numa só voz? Vamos lá, verso 17. 1, 2, 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só os jovens, 1, 2, 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não vou falar só os velhos, não. Só as mulheres. 1, 2, 3. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só os homens. 1, 2, 3. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Juntos. 1, 2, 3. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pegue na mão de quem está do seu lado. Se tiver liberdade, dá abraço aí, mas segura firme assim. E vamos orar junto agora. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, a tua palavra seja vida. E nós precisamos dessa vida e que flua em nós. Vários dias não são legais. Ó Deus, os dias são punitivos. Nós já sentimos a punição, a sua força, Senhor. Agora, Deus, é só pela tua palavra. É só pela palavra que traz renovação, Senhor. É só a tua palavra que traz vida. Só a tua palavra, Senhor, que amplia nosso horizonte, abre nossa visão, faz crescer e arredondar, Senhor. Ó Deus, o nosso coração, nosso amor pelo Senhor. Então, Deus, escreve a tua palavra, dá graça para a gente assimilá-la e muito mais ainda vivenciar essa tua palavra progressiva, poderosa, essa tua palavra que é muito varia comunicar. Com louvor eu oro no nome de Jesus. Todos falam amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. Alguém precisa tomar água, gente? Ou precisa usar o banheiro? Vocês querem usar? Pode. Eu não gosto de pregar com gente andando. Eu acho uma irreverência. Isso, então pode fazer. Corra agora. Desligar o celular também, gente? Vocês desligaram? Se alguém me atender celular na hora do culto, faça meu favor. Aleluia. Antes ninguém tinha celular, na verdade. A gente vive
espiritual nos é estabelecido alguns espaços. Deixa eu explicar, gente. O não passa, ele tem um sentido de ter, o sim de ser. Se os irmãos observarem alguns textos, as negociatas que foi feito para apresentadas a Balaão em Números 22, quando o Balaque lhe pediu que ele amaldiçoasse o povo de Deus, o Balaão ficou dividido, gente, entre ter e ser. Na presença de Deus, ele abraçava o ser aquilo que Deus queria. Mas diante de Balaão, das suas propostas, o Balaão ele queria ter. Bom, irmãos, e quando há esse trocadilho de valores entre ter e ser, aí Deus precisa fazer o milagre de usar uma jumenta para falar com o homem para ele retornar à trilha inicial. Todos quantos, gente, tentarem ter ao invés de ser, eles jamais entrarão no céu. Eu vou ser redundante, não poderão entrar no céu. Eu não vejo como. Você não se lembra de Jonas? Deus disse para ele ir para Nínive pregar, mas ele disse não. Esse não, irmãos, era um ter, é aquilo que ele queria. Ele estava todo ferido, machucado por uma série de contextos negativos que Nínive, todo o povo daquela época havia feito aos seus patrícios. Mas Deus não deixou que o ter prevalecesse. Deus então colocou Jonas onde colocou, que os irmãos sabem bem, o grande peixe vomitou e ele foi pregar. Aí ele entendeu o que é ser. Se nós olharmos o maior exemplo clássico, quando Jesus aparece em cenário, gente, em Mateus capítulo 4, Satanás disse: se você me adorar, prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. Satanás queria que Jesus tivesse tudo. Eu te dou. Mas Jesus não atendeu a sua pedida e a sua fala. Jesus entendeu que ele deveria ser. Se nós olharmos Mateus 26, 36 ao 46, quando lá na guerra no Getsemane, Jesus deixou de ter e passou a ser. Ele realmente disse: Pai, se possível, passa de mim, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Prevaleceu, irmãos, a força do ser. Agora, irmãos, eu olhando para o contexto de João, é fascinante o contexto de João. O perfil que João deu conta de tabular aqui. Jesus estabeleceu uma escalada para chegar ao top deste evangelho aqui. No capítulo 12, Jesus entra triunfantemente em Jerusalém. Aleluia! E eles pularam, saltaram, botaram os ramos nas ruas. E que festa, que evento, que reunião fantástica! No capítulo 13, Jesus dá uma aula de humildade e cinge de uma toalha de água e vai lavar os pés dos discípulos. Deu nó na cabeça deles. Irmãos, no capítulo anterior, ele entra como rei e agora está atuando como servo. Deu nó na cabeça deles. Chega no capítulo 14, o nó foi tão grande que eles ficaram turbados no coração. E Jesus teve que confortar o coração deles: não se turbe não. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês deverão estar comigo. E no 14 ele promete o Consolador. No capítulo 15 ele dá uma aula, gente. Ele dá uma aula, intensifica a sua aula através da ligação videira-ramos. No capítulo 16, Jesus fala do Consolador, antes prometido, agora consolida. E chegamos então ao nosso texto no capítulo 17. Irmãos, eu acredito que a mais expressiva oração que Jesus fez está aqui. Não é uma redundância, gente, mas a mais expressiva. Essa oração de Jesus atingiu 3 vertentes. Dos versos 1 ao verso 5, ele ora
versos 6 ao 19, ora pelos seus discípulos, e versos 20 ao 26, ele ora em favor da sua igreja. Aqui, Jesus estabeleceu a sua igreja no mundo espiritual, cujo resultado não foi de pronto. Os resultados dessa oração, eles apareceram posterior. Eu vou tentar aqui, irmãos, mostrar de uma forma vagarosa. Eu tenho muitos textos para ler. Se vocês forem ágeis aí, acompanhem. Não me fique vendo o balão, por favor. Mas corra a hora de citar aqui, que eu vou tentar correr também. Ok? Então, gente, o traçado perfeito na cobertura espiritual. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dois aspectos. Primeiro, bastante subdividido. Primeiro, evidencia o caráter divino em nossa formatação. Santifica-os. A parte A. Santifica-os. Santificar, meus irmãos, é deixar de lado, separado, é dedicar-se ao serviço do Senhor como sacrifício. Uma expressão chave é exclusividade. Santifica-os. Jesus orava para que os discípulos fossem exclusivamente dedicados ao Senhor. Se estivessem ao culto, era para serem dedicados, voltados, consagrados ao Senhor. Se estivessem no trabalho, deveriam testemunhar a grandeza do Senhor lá. Se estivessem em casa, deveria fazê-lo. No casamento, deveria fazê-lo. Na vida de solteiro, deveria fazê-lo. Ao ônibus, à rua, onde fosse. Eles, Jesus orou, santifica-os. Exclusividade da parte de Deus. Aqui, meus irmãos, é estabelecido um confronto direto entre o eu. Meus irmãos, vamos e venhamos, gente. De repente, está meio frio aqui, não sei, frio. Agora não já começou a esquentar. Mas está frio, vamos fazer outras coisas. A nossa vontade quer uma coisa, mas eu quero uma coisa, essa natureza aqui quer uma coisa, mas lá dentro, a minha alma, o meu espírito deseja outra coisa. E a melhor coisa, irmãos, é dar ouvidos àquilo que Deus quer e tem preparado para mim. Por isso, Jesus, irmãos, eu vou fazer uma tentativa enorme de vislumbrar para os irmãos a grandeza desse traçado, dessa cobertura espiritual, baseado nessa oração de Jesus. Irmãos, esse leque é frenético, esse leque aqui é amplo demais, é extravagante. É por isso que Jesus, Mateus 16, o escritor lá, ele deu conta de dizer que nada, nenhuma força prevalece contra a igreja do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus é a cobertura da igreja. Se nós estamos aqui, porque Jesus já havia orado por nós. E toda vez que eu oro, estabeleço a minha fala em oração, estou estabelecendo os limites espirituais sobre a pessoa, sobre a minha cidade, sobre o país, sobre o meu estado, sobre pessoas, sobre o governo. Irmãos, quando eu falo, Jesus orou pelos seus discípulos aqui no meu texto. Ele estabeleceu, gente. Então veja lá, meus irmãos, olha o confronto. Quem só espera receber oração não conhece essas vertentes, essas bênçãos que a oração pode trazer. Aquela pessoa que vive assim só na base do 6 horas, 6 horas, 6 horas por mim, e nunca se prontifica em ser intercessor, não conhece essas bênçãos tabuladas por Jesus, não conhece. Isso aqui é amplo demais, irmãos. Eu estou sentindo por demais diminuir por falar um negócio desse. Eu chorei demais em cima desse texto. Veja só, meus irmãos, tudo isso é condicionado por aspectos relevantes. Eu tenho meia dúzia para falar agora. Meia dúzia de pontos. Primeiro, pela revelação do teu nome, do Pai.
teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. 7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Escutem isso, irmãos. A linguagem de hoje fala assim: eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo. Eu mostrei quem tu és. Olha Jesus orando, irmãos. O início foi lido aqui, o verso 6. Jesus levanta os olhos ao céu e faz isso aqui: Pai, eu revelei o teu nome para esses que o Senhor me confiou. O teu nome eu revelei para eles. Preste atenção na grandeza disso, gente. Olha a cobertura, irmãos. Quando Jesus orou aqui, ele tabulou sobre nós, igreja, o nome poderoso do nosso Deus, o Criador, o majestoso, o guardião do céu, o grande eu sou. Eu revelei o teu nome. Veja só, gente. Da mesma forma como Moisés revelou o nome de Deus, lá em Êxodo 3, verso 14, vocês querem olhar? 3, 14 e 15. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou que enviou a vocês. 15. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Dessa mesma forma que o povo estava perdido, arruinado, debaixo do tacão, da pressão e opressão lá no Egito, Deus, irmãos, desceu para ver a agonia do povo. Deus estabeleceu um limite no mundo espiritual. Deus colocou limites espirituais, desceu para ver. E Deus então se revelou como grande eu sou. Agora, pergunte, irmãos, Israel sempre foi vencedor, porque o grande eu sou é a cobertura do povo do passado. E Jesus, da mesma forma que foi revelado lá atrás, o eu sou majestoso, Jesus então ora, capítulo 17, verso 1, ele diz, olhando para o céu, ele ora: Pai, chegou a hora. A hora é agora, Senhor. Agora é hora, Pai. Agora é esse momento. Ele faz essa oração, irmãos, de cobertura. Traçou sobre a igreja. Quando a gente chora, meus irmãos, não pense que nós estamos esquecidos, porque no mundo espiritual está estabelecido a nossa conquista baseada nesta oração que Jesus fez por nós. Está, irmãos, Ele fez por nós, os irmãos do passado e por nós, Ele já nos cobriu em oração. E tudo isso, irmãos, só me leva, me desemboca, me leva a entender, gente, que o amor de Deus foi revelado de uma forma uniformizada. Isso implica em amor indefectível, conforme está no verso de número 23 do capítulo 17. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Se os irmãos quiserem olhar outra comprovação bíblica, irmãos, olha para João 3, verso 14. Olha para João 3, 14, 15 e 16. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal, amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa cobertura que Jesus efetuou na oração, pedindo: santifica-os, revela o quanto Deus ama você.
Aí as meninas vêm cantando aqui: Ele me ama, eu posso enfiar a mão dentro do peito e arranquei meu coração. Ele me ama, irmãos. Mas esse amor foi revelado aqui, irmãos, nessa oração de cobertura. Nessa oração ele traçou de forma perfeita a sua cobertura espiritual sobre a minha vida. Ele revelou, irmãos, em primeiro revelou o nome do Pai para nós. Então, em segundo lugar, esse caráter de Deus divino em nossa formatação. Em segundo, e pela recepção da palavra. Olha 8, verso 8, capítulo 17, verso 8, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que me enviaste. Olha o verso 14: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. A palavra destila a doçura do mel para os que a acolhem. Irmãos, viram? Eles verdadeiramente as acolheram. A palavra, só a palavra de Deus gera avivamento na nossa vida. Não invente moda, gente. Tem muito modismo bíblico por aí, ou bíblico, eu nem sei se é bíblico. Eles estão inventando coisa. A única força vigente, poderosa, para poder alavancar avivamento, tabular isso em nós, além do nome do Senhor, é a força da palavra do nosso Deus. Não vou me inventar, não, irmão. Então, por favor, ame a escola dominical. Seja apaixonado por estudar a Bíblia Sagrada. Me desculpe, irmãos, tem gente que não gosta de ler. Tem uns meninos hoje, tem umas meninas, desculpe aqui os jovens, tem gente que não foi para a escola, tem um diploma porque quer, porque não recebeu nada. E não gostam de leitura. Só a palavra, meus irmãos, é que tabula essa vida para nós. Agora estude, irmãos, leia, estude, não só faça aquela leitura como se lesse qualquer coisa, mas a Bíblia tem que ser estudada, gente. É só a palavra. Os que verdadeiramente acolheram a tua palavra, esses irmãos, a eles foi conferido esse poder de serem tabulados, de serem abençoados. Isso é tudo que Jesus ensinou e está preservado nos evangelhos. Olha o capítulo 12, o verso 44, gente. 12, 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Olha só, gente, ele fez isso. Se vocês quiserem outro texto, Deuteronômio 18, 18. Isso é um verso vaticinando a pessoa de Jesus. Seria levantado um profeta igual. Está olhando já para Jesus. Ela, a palavra, também sinaliza o ódio pelos que a rejeitam. Dê uma olhada, gente, no capítulo 3, no verso 11. Dá uma olhadinha lá. João 3, verso 11. 3, 11. Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Dá uma olhada no capítulo 15, no verso 19, por favor. 15, 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Quem acolhe a palavra de Deus, recebe no coração, vai ser motivo de ódio. As pessoas não vão gostar do que você vai dizer. Agora, se não acolher direitinho a palavra, aí, meus irmãos, nós passaremos só a ter fama, a adquirir, mas nós nunca seremos o que Deus deseja que a gente seja.
Por isso ele orou, irmãos: santifica-os, 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 santifica-os. É pela palavra. Terceiro, irmãos, versos 9 e 10, pela eficiência da oração. 17, 9 e 10. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. 10. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Ou a oração eficaz só é possível quando do envolvimento. Olha, irmãos, tudo que é meu é teu. Eu ouço o Senhor falar, e eu falo e o Senhor me ouve. Aquela oração eficaz de Tiago, capítulo 5, verso 16. Tem gente que está inventando, tem oração forte, faz uma oração forte aí. Que oração forte, querido? O que existe é oração eficaz. Então eu vou fazer oração forte, vou ficar fazendo força. Não existe oração forte, existe oração eficaz. Essa que Jesus orou: eu, o Senhor em mim, eu ouço lá, o Senhor me ouve cá. Oração eficaz é quando você ouve, é quando você escuta e você orienta segundo a palavra. Isso é oração eficaz. Estão inventando moda por aí. Engraçado que quem inventa moda cresce, essas igrejas estão lotadas. Mas a gente tenta ensinar um negócio desse aqui, parece que a criançada não quer aprender. Tem que ouvir, irmãos. Ouça! Geralmente a gente, quando ouve o problema de alguém, ao invés de nós fazermos do problema, ouvir e fazer oração, a necessidade dela se tornar, entrar no mundo da oração eficaz, a gente fica espalhando o problema dos outros como se fosse um tipo de alfinete, um tipo de arma que eu vou usar contra a pessoa. Irmãos, Jesus não orou, ele pediu para que os seus fossem santificados. E quem é santificado, separado para Deus, não faz essas coisas. Jesus orou para que os seus santificados, para que tivesse unidade. Ah, você está com problema, querido? Fala aqui no meu ouvido que eu vou te ouvir. E eu vou orar segundo a palavra em cima do teu problema. E ninguém mais vai ficar sabendo, exceto o Senhor. É isso que ele queria que os seus aprendessem. Só que hoje, meus irmãos, olha, todo mundo sabe do problema, mas ninguém ora. Que dó, que pena, meus irmãos. A oração só é eficaz, só é possível quando do envolvimento ouvido. Tudo que é meu é teu. O verso 10, isto é, Jesus compartilhava com os seus. No verso 9 ele diz: rogo por eles. Eu ouvi a problemática deles, eu senti o drama deles, eu sei o que é essa necessidade física. Hebreus 2, 11, verso 17, irmãos, ele se prontifica e se coloca no nível de irmão, ele nos chama de irmão, ele sabe o que quer acontecer. Por isso que Jesus pode fazer essa oração de cobertura, irmãos, de uma forma eficientíssima. E nós temos que aprender, irmão, a orar de uma forma eficiente, irmãos, de forma eficaz. Ouça. Depois você então vai falar. Os crentes atuais e os futuros não são do mundo, conforme diz o verso de número 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Imagine, irmãos, crerão em mim por meio da mensagem deles. Então você recebeu essa cobertura, está debaixo dessa cobertura perfeita do Senhor. Agora você torna-se a cobertura de outras pessoas, e você vai disseminando o nome do Senhor e cobrindo pessoas, e cobrindo pessoas, e cobrindo pessoas. Outros vão se convertendo e vão se tornando cobertura. É este o sentido dessa oração eficiente. A santificação que Jesus tabulou aqui é nessa linha de cobertura. Por isso que ele deu conta de orar dessa maneira, gente. Aqui nós temos, irmãos, o macro nível da conquista e do resgate efetuado por Jesus. Eu tenho alguns textos aqui. Olha capítulo 1, verso 10,
10, João 1, verso 10 até o verso 14, olha lá, a minha versão é sempre NVI, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. 12, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram da vontade de Deus. O 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha o capítulo 4, o verso de número 34, 4:34. Fala assim, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha capítulo 16, verso de número 15. 16, verso de número 15. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Opa! Irmãos, tudo. Quando Ele se tornou nossa cobertura, em você entrando em sintonia, em oração, você terá parte, Ele terá o maior prazer em te abençoar. Pastor, por que nós não recebemos? A gente não recebe, sabe por quê, irmãos? A gente não entende isso aqui, a gente não estuda isso aqui, a gente desconhece essa cobertura maciça e letal de Jesus sobre nossas vidas. Mas não estudamos, conhecemos. Na nossa vida não é tabulada, gente, com essa frequência por conta disso, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, usando outras terminologias, ele deu conta de Romanos capítulo 8, verso 26, falar da ação inexprimível do Espírito de Deus. Ele fala que a gente não sabe nem orar como é conveniente. A gente não sabe orar, a gente vira piedoso diante de Deus. A gente não sabe orar como é conveniente. Aí o Espírito Santo, olha só, irmão, por que o Espírito faz isso? Não acabei de ler, irmãos. Ele próprio, Jesus, orou dessa maneira. Ele é nossa cobertura. O Espírito de Deus, Ele compreende e consegue traduzir a nossa necessidade de uma forma, irmãos, que ninguém consegue fazer. Quantos me entendem falar amém? Amém. Agora, por que, meus irmãos, que a gente fica aquém? E mais, hein? Em todo o Novo Testamento e olha, em toda a Bíblia Sagrada, essa expressão de Paulo só em Romanos 8, 26 não tem mais lugar nenhum. Então, a aula que Paulo deu foi baseada no quê? Nessa oração. Paulo entendeu direitinho a cobertura espiritual efetuada por Jesus. Santifica-os na verdade. Simplesmente, irmãos, ele deu conta de compreender. E aí a bênção veio. Quarto lugar, meus irmãos, pela preservação e proteção permanente. Dá uma olhada no verso de número 12, 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. A equalização harmoniosa é impressionante, dada a dedicação e entrega no cuidado dos seus. Irmãos, olha, a gente tem que olhar, irmãos, a dimensão desse cuidado no capítulo 6, no verso 39. Dá uma olhada lá comigo. 6, verso 39. Dá uma olhada a dimensão do cuidado do Senhor. 6, verso 39. Ó, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Olha a preservação e o cuidado de Jesus para cima de nós. Pai, eu não quero que nada aconteça, só
que se dê na ressurreição daquele dia. Olha o cuidado. Dá uma olhada, irmãos, a assiduidade do cuidado de Jesus no capítulo 10, no verso de número 28. 10, 28. Como é assíduo esse cuidado dele, ó. Assim, ó. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus é assíduo. Ó, onde você vai, Ele está olhando. Se você dorme, Ele olha. Se você fica, Ele olha. Onde vai, Ele é assíduo. A proteção de Jesus é permanente sobre a tua vida e a nossa vida. Dá uma olhada, meus irmãos, o domínio de causa e propriedade de Jesus com relação a tudo isso, capítulo 13, verso 18 e verso 19. 13, 18 e 19. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. 18, 19. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. De repente, se Jesus não avisasse, acontecesse depois, mas eu só não falei, mas eu sabia que ia acontecer. Ele avisou antes: vai ter um que vai trair. Eu já estou avisando vocês. Imagine só, irmãos, ele sabia de tudo. Dá uma olhada na habilidade, a capacidade, quanto a denúncia da maldade, gente. A denúncia da maldade. Atos 1, 16. Atos 1, 16, 17, 18, 19 e 20. 1,16. E disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo disse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. 17. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. 18. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. 19. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a se chamar Aceldama, isto é, campo de sangue. 20. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda que outro ocupe o seu lugar. Vocês querem uma outra comprovação, gente? Corra para o Salmo de número 41, Salmo 41, o verso 9 e o verso 10. Aleluia. 41, Salmo 41, o 9 e 10. Olha lá, uma experiência que Davi teve com a gente. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. 10. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Irmãos, esse mesmo aqui, a quem é citado na linguagem de Paulo, segundo Tessalonicenses 2, verso 3, é o anticristo. Até, irmãos, preste atenção nisso, irmãos. Até do pior adversário nosso, Jesus nos cobriu quando ele orava: santifica-os na verdade. Querido, até do anticristo você está debaixo da cobertura e da bênção do Senhor. Até do seu pior inimigo aqui na terra, você está debaixo da cobertura do Senhor. Agora, irmão, Jesus não é lindo, não? Vocês não acham? O que é isso, irmão? Eu quero que vocês voltem para casa mais apaixonados por Jesus. E se tiver que voltar de joelho, vai todo mundo de joelho para casa. Mas, por favor, me apaixone um pouco mais por Jesus. Porque, irmãos, o cuidado dele é simplesmente fantástico. O quinto, irmãos, o quinto aspecto, pela sua própria santificação. O verso 19, capítulo 17, verso 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O foco de sua santificação é definida e exclusiva. Olha, irmãos, eu e você. A linguagem de hoje fala assim, ó: eu me entrego completamente a ti. Irmãos, não escuta a oração
Ouça, entenda, Jesus orando, eu me entrego completamente a ti. Quando ele ora, santifica-os na verdade, Jesus estava querendo justamente essa introdução do nosso irmão. Eu e você voltados inteiramente para o Senhor. Dá uma olhada, gente, em João 10, verso 18. O peso, gente, dessa entrega. João 10, o verso 18. João 10, 18. Ninguém me atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Querido, você está na mão do Senhor e ninguém pode tirar você da mão dele. Eu entendo, irmãos, a cobertura dessa oração de Jesus, gente. Ele se santificou para defender você. Eu estou além de protegido, irmãos, eu estou guardado. Por isso que eu tenho que me voltar para Ele, me santificar a Ele. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e o sacrifício com finalidade clássica. Vocês sabem que está escrito em João 8,32 que até a criança que estava vai nascer ainda, ela já conhece esse texto. João 8,32: e conhecereis e a verdade. Veja, meus irmãos, ele é sacerdote e ele é o próprio sacrifício. Olha, irmãos, santifica-os. Eles se ofereceram. Ele se autodelibera diante do Pai para ser um com Ele, e diante dos homens como a revelação perfeita. Então, sua oração para que seus discípulos vivam a verdade de Deus, santificados pela fé no Pai que Ele lhes revelou. Agora, por favor, irmãos, corra lá para Hebreus 10, verso 10, 11, 12, 13 e o 14. Olha isso aqui, gente, apaixone um pouco mais por Jesus. Escuta isso aqui. 10, 10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. 13. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. 14. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Dá para entender a cobertura da oração de Jesus, irmão? Santifica-os na verdade, santifica-os na verdade, santifica-os na verdade. Olha para quem está do teu lado aí e fala: meu irmão, você é santo, rapaz. Fala bravo com ele aí, fala bravo, acorda ele aí, fala bravo. Está debaixo, irmãos, dessa cobertura eficiente e letal da parte de Jesus. Se eu mostrar para os irmãos, gente, a diferença, irmãos, da antiga revelação, Êxodo 28:36, os irmãos vão ficar abismados, gente. Êxodo 28, verso 36. Deus na minha alma, Êxodo 28:36. Faça um diadema. Êxodo 28:36. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Olha o 38 agora. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Vocês perceberam a diferença, irmãos, da antiga e da nova? Vocês perceberam como funcionava lá atrás?
e como funciona baseado no santifica-os na verdade? Jesus fez lá, irmãos, a forma que ele fez é tão perfeita que ele só está nos aperfeiçoando. É por isso que eu me apaixono um pouco mais por Jesus gradativamente. Estou sendo aperfeiçoado no amor do Senhor. Amém, meus irmãos? Sexto, pelo comissionamento e pelo envio. Olha o verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Diante de tão grande revelação e do gigantismo presencial de Jesus, o final, gente, o epílogo é claro: em Cristo eu me tornei um missionário. Não tem outro jeito de falar. O verbo, irmãos, o verbo no original aqui, ele dá a ideia de indeterminação. É um passado indeterminado. Por isso que a minha versão, e acredito que a dos irmãos, traz assim: como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Enviaste, alguma coisa, irmãos, notória, usada de uma forma singular, sem nenhuma objeção. Seria, irmãos, como referência à comissão depois da ressurreição, no capítulo 18, no verso 21. Vê se entende a ideia. 18, verso 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Ouça isso, irmãos. Depois, irmãos, que a palavra em nós, debaixo dessa oração, quem responde e dá conta de testemunhar da grandeza de Jesus, do gigantismo operoso dele, eu e você. Por isso que ele orou. Assim como o Senhor me enviou, também estou enviando eles. Quando Jesus foi interrogado lá por Pilatos, ele falou: pergunta para eles. Você quer saber o que eu ensinei? Pergunta para eles. Não, se eu for falar, vou defender causa própria. Deixa eles falar. E aí, meus irmãos? Aqui no verso 18, irmãos, está o comissionamento envio da parte de Jesus. Santifica-os na verdade. Cobertura total. Essa oração que ele deu conta de fazer. Quantos anos Jesus falou amém? Amém. Dá para dizer assim: eu sou missionário também? Dá para falar não? Dá para falar eu sou missionário? Dá não? Meus irmãos, não tem jeito de ninguém escapar dessa oração aqui. Ninguém escapa não. E se alguém pensa que é só salvo para ficar na sua zona de conforto, ele tem que estudar essa oração aqui. Porque debaixo da cobertura de Jesus você se torna missionário. Ele foi enviado, ele está te mandando também. E ele, por isso que ele é a tua cobertura. Vai que ele está te dando toda a cobertura necessária. Se tem, irmãos, ação contra você, Jesus está limpando lá e segurando o poder dele. Então você é um missionário. Quem me entendeu falar bem? Amém. Legal, muito bem. Se entenderam, está bom demais. Já deu 1 hora já. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quantos me entenderam, irmãos? Amém. Eu tenho que dar conta de falar a evidência, essa cobertura de Jesus, irmãos. Esse traçado perfeito da cobertura de Jesus, em segundo lugar, evidencia a metamorfose entre velho e novo, morte e vida. A partir dele, a tua palavra é a verdade. Vou resumir. Resumo. O processo mutante se dá por meio da verdade. Duas palavras no original que dão conta de serem fatais aqui, irmãos. Verdade e palavra, que são títulos conferidos exclusivamente a Jesus. Se vocês quiserem olhar, João 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Então a verdade
escutem isso, é a expressão total e genuína da vontade de Deus. Isso me conduz, irmãos, à compreensão clara e lógica de que a verdade, vai lá, gente, em primeiro lugar, é um mandamento. A verdade é um mandamento, gente. Eu queria que olhar, irmãos, o texto de João 8:31, o João 8:31, só vou falar, não vou ler, só vou falar. 8:31 até o 37, quando daquela conversa que Jesus teve lá com os homens da lei, os judeus, eles haviam crido nele: se permanecer em mim, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Aí vem eles retrucaram com Jesus: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E aí deu-se essa conversa aí. Agora veja bem, meus irmãos, veja só. Jesus refuta a religiosidade deles, confrontando-os quanto à quebra de mandamento direto. Dá uma olhada no verso 40, que os irmãos entenderão. Jesus falou assim: mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que eu vi de Deus. Abraão não agiu assim. Se a verdade estivesse em vocês, vocês me atenderiam, vocês não queriam, vocês pelo menos saíram comigo, mas vocês estão querendo me matar. O Abraão não ouviu, Abraão não fez isso. Quebraram o mandamento, irmãos. Por isso, irmãos, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa verdade, irmãos, ela me obedece 4 pontozinhos assim, rapidinho. Nós conhecemos a verdade, no sentido de que ela habita em nós, e o verbo se fez carne, habitou em nós. 1,14. Segundo João 2, verso 3, fala um texto joia também para ser olhado. Isso com base no princípio de vida moral. Nós conhecemos a verdade. Segundo, nós caminhamos, vivemos a verdade. É viver segundo as suas diretivas, irmãos, as ordens do Senhor. Terceiro João, verso 3, verso 4. O salmista dispunha o coração para tal. Salmo 86, verso 11. O coração para poder ser guiado na verdade. Terceiro, nós fazemos a verdade, agimos em conformidade com aquilo que ela exige de nós. 3, verso 21, João 3, 21. Olha lá, está pertinho aqui. 3, verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio do próprio Deus. Quarto, nós intensificamos a verdade. Uma vez que essa verdade nos é dada por Cristo, este pode afirmar que Ele é a verdade que nos conduz ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão. Ok, meus irmãos? Quantos me entenderam? Fala amém. Amém. Já deu uma hora. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quantos me entenderam, irmãos? Pelo menos uma porcentagem faz assim. Agora, falem. Quantos me entenderam, falem amém. Amém. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, essa oração aqui é uma cobertura fascinante. Estamos debaixo da bênção de Deus através da oração de Jesus. Então faça, gente, ganhe almas, sirva ao Senhor. Não vai no grito da maioria não, porque não é a maioria que é a voz de Deus, não, é a minoria que é a voz de Deus, tá? É minoria. É minoria que estuda. É a minoria que evidencia as verdades da palavra. Por favor, irmãos, estude. Entenda isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche os olhos.
santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Jesus cobriu você, querido. Jesus cobriu a igreja. Esta aqui, a outra lá. Desde que leve a sério o nome de Jesus, está debaixo da cobertura do Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quando se propaga a palavra e leva com seriedade, com certeza, irmãos, está debaixo dessa cobertura. Seja você um aluno inquiridor da verdade do Senhor, a sua vida santificada aos pés do Senhor. Por favor, vamos orar comigo. Senhor, que o Espírito de Deus nos ajude nessa compreensão. Seja lá o que cada um atravessa, Senhor. Deus, o bisturi nas tuas mãos há de fazer o que tem que ser feito. E só, Senhor, vindo das tuas mãos esta cirurgia, para que de nós seja expurgado aquilo que não é bom. Nós precisamos ser e não ter. Pai, estamos debaixo dessa cobertura. Então tudo que a gente fizer agora, estamos debaixo da bênção do Senhor. A tua palavra está em nós. Nós nos tornamos santos por causa de Jesus. E Ele orou dessa maneira, Pai. Ele nos encomendou em oração a Ti, Senhor. Obrigado porque nós somos salvos. Nós estamos lutando para continuar sendo salvos. Senhor, abençoado seja a igreja, abençoado as nossas vidas para o Teu louvor, para o Teu louvor. Eu oro no nome de Jesus.